Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou dar uma atualizada no que aconteceu aqui na granja, né? Vamos falar sobre o final da fase inicial do plantel mais novo. Vamos comentar um pouco sobre o desenvolvimento deles, beleza? Desde já, peço que quem gostar do vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? No final do vídeo eu mando alguns abraços. Vamos lá! Então galera, a semana foi de muito trabalho aqui. Eu precisei trocar a cama dos pintinhos, precisei fazer um espaço, né, externo aqui para soltar as franguinhas e até os próprios pintinhos, para poder dar uma aliviada aí, que a temperatura está muito alta. E também precisei mudar algumas aves de lugar. Primeiro vamos ver o trabalho aqui com a troca de cama, né? Essa cama já estava bem velha, cama de capim. Não aparentava muito, né? Está muito degradada. Mas na realidade só está mais os talos. E tem muitas fezes, né? Essa cama acho que já tinha uns 2 meses e meio ou mais. Felizmente o tempo seco daqui contribui bastante para que a cama tenha uma durabilidade maior, pois as fezes elas secam mais fácil, né? Então não apodrece a cama. E também a proliferação de bactérias é mínima. E aí, para trocar a cama, deixei os pintinhos pro lado de fora, né? Coloquei uma vazia d'água para eles estarem se hidratando. Tempo muito quente aqui. Também molhei o chão. E aí eles fizeram a festa, tomando banho de terra. Enquanto isso, fiz todos os trabalhos aqui. Também instalei mais um bebedouro, né? Um bebedouro tipo copinho, já que são muitas aves e cada dia que passa a demanda por água por parte deles é maior. Também tive que tirar capim para fazer a cama dos pintinhos. O capim já está bem seco e não resta muito. Trabalhos finalizados, pintaiada de cama nova, isso é essencial para a saúde deles, né? O bem-estar. Uma cama degradada com um acúmulo muito grande de fezes pode ser muito ruim para a saúde das aves. Além de tudo, já estava com mau cheiro e isso acabou. Lembrando que eu não mostrei no vídeo, mas eu ainda coloquei um pouco de cal no chão aqui para desinfetar legal. Troquei algumas aves de local aqui. Eu inverti o local das galinhas, né? As galinhas de pescoço pelado estavam nesse galinheiro econômico. Coloquei na parte maior e trouxe as outras para cá. Essas não estão produzindo muito bem. Eu até vou vender algumas.
Já as de pescoço pelado, essas produzem bastante. São as rainhas dos ovos aqui. Coloquei o galo polaco com elas. E aí ficou completa aqui a tropa do polaco. Eu sempre quis formar um plantel só de galinha de pescoço pelado. Acho muito bacana. Formei outra baia para reprodução. Dessa vez o suro com as Wyandottes. A intenção aqui é só tirar galinhas modeladas, né? Como o pessoal chama. Para fins ornamentais. Já que essas Wyandottes não são muito utilitárias. Botam ovos bem pequenos, não pesam muito, né? Não tem muita carne. Mas a plumagem é impecável, né? São aves bem bonitas. E aí cruzando com o suro, para ver se tiram as suras com essa plumagem bonita. Se bem que o galo é um pouco grande, né? Ele deve dar uma melhorada aí na prole, com relação ao tamanho. Não parece, mas esse galo tem na faixa aí dos 3 quilos. Seria bom se essas Wyandottes chocassem, né? Porque elas têm uma plumagem bem densa. Seriam ótimas para incubação. Mas até agora nenhuma quis entrar no choco. Não sei se filhas dela com esse galo terão aptidão para o choco. Bom, eu vendi aqueles galos que coloquei para vender. O Rhode, o New Hampshire e o filho do Thompson, né? O barrado. Nas baias que eles estavam. Já coloquei o cara de águia e o galinho Wyandotte. O cara de águia vai ser vendido e o galinho Wyandotte eu ainda estou indeciso, não sei se vendo. Também já pensei na possibilidade de colocar para cruzar com a garnizé, para ver se tira umas galinhazinhas para incubação, né? Boas de choco. Não sei, estou vendo ainda. Voltando a falar dos pintinhos, eles estão chegando ao final da fase inicial, né? Que é 30, 35 dias. O desenvolvimento tá bacana, o consumo de ração tá bem alto. E infelizmente tive uma perda, né? Hoje de manhã quando cheguei, já vi de cara um pintinho GSB morto. E um dos maiores, né? Mais uma daquelas mortes misteriosas que a gente não sabe o que aconteceu. No dia anterior de tardezinha tava tudo ok, muito esperto, se alimentou bem. E no dia seguinte amanhece assim. Mas infelizmente acontece, né? Vejam que mesmo tomando todos os cuidados, a gente perde aves. O pintinho não tinha nenhum machucado, né? Estava saudável, pois era um dos maiores. É um indicativo que era uma ave saudável. Então não dá para saber o que aconteceu. E por falar nos GSB, eles não estão assim muito uniformes, né? Eu andei pesando aí. A diferença do peso do mais pesado para o menos pesado é quase o dobro a diferença. Também eu não tenho muita noção de machos e fêmeas, né? Aparentemente, assim, olhando por cima, a gente diz que é tudo macho. Só nos resta aguardar para ver, né? Os que nasceram das minhas galinhas estão bem uniformes. Todos bem graúdos, né? Tem esses vermelhinhos que são filhos daquela Rhode que morreu com galo pescoço pelado. Esses têm uns 15 dias a mais. No geral, as aves estão bem desenvolvidas, bem saudáveis. Só uma perda. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Seguir com o manejo aqui que vai dar tudo certo. As franguinhas, as maiores, também estão bem desenvolvidas, bem saudáveis. Cada uma mais bonita que a outra. E o desenvolvimento é surpreendente mesmo, principalmente por parte dessas polacas. As Rhodes também não ficam atrás. Nenhuma perda. E assim, já soltei elas também na área externa. Durante o dia eu deixo elas ficarem livres. De tardezinha eu prendo e tá tudo ok. Os irmãos delas
estão no mesmo caminho, né? Desenvolvimento aí bem legal. E logo logo quero vender. Ficar aí somente com 2 ou 3 no máximo. Esses comem pra valer. Sobre a incubação natural que está sendo feita aqui, fiz a ovoscopia, 10 dias de incubação. Só descartei um ovo, não galado, né? Um ovo azul de uma das ameraucanas. Só lembrando, metade dos ovos aqui são galados pelo Thompson e a outra metade do suro com as ameraucanas. Espero que a taxa de eclosão seja perfeita, né? Voltando a falar aqui, tá um calor brabo. Não sei se vai atrapalhar, acredito que não. Para este domingo, a temperatura deve alcançar os 37 graus, que é um absurdo, né? Para essa época que ainda é inverno, mas é o Nordeste, né? O semiárido. Já estamos um pouco acostumados. Ah, e o Thompson amanheceu meio doente um dia desse aí. Não sei o que aconteceu também, já que no dia anterior estava bem esperto. Mas aparentemente se recuperou um pouco. Canta. Se alimenta bem. Mas está com um comportamento assim meio estranho, né? Anda com a cabeça baixa. É meio preocupante. Ele já tem quase 3 anos, então pode ser que esteja perto de ir para a terra dos pés juntos. Então é isso. Agora eu quero mandar um abraço para Severaldo Santos e sua esposa Iraneide, de São José de Ribamar, Maranhão. Um abraço também para Renato Bardi, de Jarinu, São Paulo. Um abraço para Matheus Fonseca e Aldo Lima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!